odontologia, psicologia, né? Clínicas de quimioterapia, clínicas de infusão de medicamentos, enfim. Estamos falando aqui de uma forma bem ampla do setor de saúde, né? E a reforma ela tem uma parte bem específica para esse setor de saúde, então nós decidimos conversar com vocês exatamente sobre essas mudanças, né? Para preparar todos os clientes a encarar essas novidades que estão acontecendo agora por conta da reforma tributária. Vamos esperar mais um pouquinho, o Carlos deve estar entrando. Carlos, meu parceiro. Está aqui o Carlos. Opa! Seja bem-vindo, Carlos. Deixa eu só colocar aqui. Vou travar você por aqui. Então, vamos começar. Eu vou começar a gravar, né, para a gente poder deixar esse material à disposição. Então, eu vou só verificar se todo mundo está fechadinho aqui, para não aparecer ninguém. Eu acho que parece que sim. Então, vamos iniciar. Muito bem, estamos gravando. Sejam bem-vindos, então, agora oficialmente, a essa live sobre a reforma tributária do setor de saúde, serviços de saúde. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma terça-feira. E para a gente começar, deixa eu só tirar essa apresentação aqui para compartilhar a minha tela. Vamos lá. Vamos tentar novamente. Carlos, está conseguindo verificar, ver minha tela? Vamos lá, vamos lá. Não, ainda assim sem ver sua tela. Agora foi. Foi? Foi Sim. Excelente. Maravilha. Muito obrigado. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa live de reforma tributária, na verdade, o webinar, né, que a gente traz alguns pontos para serem conversados, para serem discutidos. E eu já começo apresentando aqui meu parceiro. Eu gostaria que você mesmo se apresentasse. Carlos, fique à vontade. O microfone é teu. Fala para a nossa equipe aqui, para a nossa audiência, por favor. Beleza. Pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o Carlos, sou gerente de tributos no Grupo Focus. O Grupo Focus, ele é uma das empresas do grupo que compõe não só o Grupo Focus, como a Adconte e também a Equilíbrio. Somos todos hoje em um grupo só, né? A nossa ideia aqui hoje é trazer um pouco de conhecimento para vocês do que vai ser a reforma tributária. Naturalmente, na reforma tributária, ela nos causa um pouco de espanto inicialmente, porque é uma alíquota bem elevada, né? Já adianto que talvez para vocês que são serviços, sim, fique bem mais caro, mas a gente quer mostrar para vocês aqui hoje, além do que aquilo que vocês veem, talvez, em posts de redes sociais e tal, o que também é possível de se aproveitar mesmo com a reforma tributária, que sim, vai ser um pouco prejudicial para quem é do setor de serviços. Então, a nossa ideia é trazer não aquele sentimento de alarmismo, né? Que estamos tão acostumados quando a gente tem uma pauta tão significativa em debate, mas trazer aquilo que a legislação traz de uma forma que seja tranquila para que vocês possam absorver e ao longo dos meses que vão anteceder a vigência ampla, né, da reforma lá em 2027, com a exclusão do PIS e da COFINS, vocês possam se adaptar e que para que, né, quando essa mudança ela ocorra, vocês já estejam confortáveis no sentido de já fui atrás de tudo aquilo que era possível e hoje eu só pago aquilo que eu não consigo mesmo evitar. Então, muito da nossa conversa hoje ela vai ser pautada nisso também. E é um prazer estar aqui com vocês. Depois eu vou até fazer um convite para o Marcelo para a gente poder repetir algumas das aulas que a gente teve no passado, porque toda aula entram pessoas novas, né? E embora elas fiquem gravadas, eu acho que essa questão do ao vivo ela faz um pouco de diferença, né, Marcelo? Então, gente, eu espero que vocês gostem desse momento aqui e fiquem confortáveis para mandar suas dúvidas, suas perguntas aí no chat. A gente vai, sempre que puder, parar para olhar e respondê-las, tá bom?
Excelente, Carlos. Obrigado pela tua presença. Mais uma terça-feira aqui. E, bom, eu sou Marcelo Cândido, eu sou diretor contábil na ADC Conte e sócio da Equilíbrio Contábil, que é uma das empresas componentes do grupo, né? Assim como a Focus é componente do grupo e o Carlos faz parte da Focus, a Equilibrium também é uma empresa componente desse grupo. E hoje a gente vem aqui trazer esse conteúdo de uma forma muito lúdica, muito racional, né? Como o Carlos bem falou, tem muita coisa sendo divulgada na mídia e a gente sabe que os serviços vão ser as atividades mais impactadas aí negativamente pela reforma tributária. Mas é importante que vocês conheçam o formato da reforma tributária, tenham um entendimento profundo para que vocês se adequem, né? Haja tempo de adequação, porque a gente consegue, com tempo e com planejamento, eliminar todas essas cargas ruins que a reforma pode trazer e amenizar os impactos, né? Então, o principal aqui é a gente discutir. Eu vou pedir para que vocês coloquem, a gente já começa então com as regras aqui do webinar, né, Carlos? A gente quer fazer esse webinar ser bem produtivo para todos nós, para vocês, para nós. Então, tragam as dúvidas, né? Coloquem aqui no chat, tem um chat aqui embaixo, em algum lugar aqui vocês encontram um balãozinho, né? Para vocês colocarem aqui as dúvidas de vocês, a gente vai responder à medida que a gente for apresentando os conteúdos, a gente pode dar uma paradinha, responder, tá? E por uma questão de organização, a gente vai pedir para que vocês mantenham todos os microfones desligados para que a gente consiga, né, passar o conteúdo de uma forma tranquila, sem muitas interferências aqui em termos de sons, tá? Bom, feitas essas apresentações iniciais, a gente já começa direto, então, entrando no tema da reforma tributária, né? E quando a gente fala de reforma tributária, a gente está saindo a todo momento, parece que a toda semana agora, e uma tendência daqui para frente até o final do ano, é que novidades aconteçam, né? A gente tem visto aí, por exemplo, na semana passada, a gente teve como é que fala? A aprovação, né, no Senado do projeto de lei que isenta até R$ 5.000 os salários, né, do imposto de renda, né, e também a tributação sobre as grandes fortunas, enfim, aquilo que eles chamam de a tributação do lucro, entra nessas grandes fortunas, enfim, toda essa questão de reformas. E aí a gente começa a entender que a reforma tributária ela não vem só para a parte de serviços, para a parte comercial, para a parte das indústrias, agronegócio, mas ela começa a impactar toda a cadeia, né, todas as situações que envolvem tributação. Então, a gente tem aí a reforma sobre o consumo, que é um dos pontos que é o ponto que é central hoje, que a gente vai tratar aqui nesse webinar, mas a gente começa a ver ações do governo também de reformas sobre a renda, já tem alguns tipos de iniciativas do governo também, reforma sobre a folha de pagamentos, tributação sobre patrimônio, é uma coisa que já está em voga e já vem acontecendo, né? A gente está vendo aí TCMD em alguns estados já sofrendo aumentos, né? Mudanças aí no ITBI, quem vai legislar sobre essas mudanças. Então, o que a gente percebe é que a reforma tributária ela tomou um corpo muito generalista, ela começa a atuar em todas as esferas, e hoje o que a gente vai falar para vocês é esse primeiro item, que é a fase 1, não que essa fase vai acontecer separada das demais, as fases elas vão se interligando, e vocês vão perceber que às vezes a gente está falando sobre, hoje especificamente nós vamos falar sobre a reforma do consumo, tá? Mas as notícias que vão chegando até vocês vão trazendo situações da reforma sobre a renda, vão trazendo situações sobre a reforma sobre o consumo. Então é muito importante que vocês tragam para a contabilidade, que é o apoio, né, das empresas, essas dúvidas, né? Será que ele está falando o que vai impactar no meu negócio? Vai impactar o meu negócio ou vai impactar os meus funcionários? Vai impactar o meu lucro ou vai impactar, de repente, uma questão patrimonial? Então, esse é o ponto importante, tá, pessoal? Sempre estejam em contato com as contabilidades. Deixa eu ver se tem alguém para liberar. Carlos, você pode me ajudando aqui a liberar as pessoas, por favor? Sim, claro. Eu até gostaria de tomar a palavra rapidamente. Pessoal, Claro. não só a gente está passando por uma reforma tributária, uma reforma sobre a renda, e observem que a gente está em um movimento de reforma de tudo que envolve o setor de trabalho como um todo, né? Tudo que envolve produtividade, serviço, industrialização. Então, eu comentei isso
lá no Grupo Focus, é plenamente possível que após, né, a implementação da reforma tributária, né, no caso, o início dela já em 2026, e também, claro, a reforma sobre a renda que já foi aprovada, é plenamente possível que a próxima pauta seja a questão da carga horária de trabalho, entende? Então, assim, a gente muito provavelmente iremos, sim, migrar do regime 6x1, que nós temos hoje, que é o comumente usado no Brasil, para um 5x2. Então, é importante que, junto às projeções que vocês possam vir a fazer com base naquilo que a gente vai apontar para vocês aqui, vocês projetem também tendo em mente que a quantidade de tempo por funcionário que vocês vão ter no futuro tende a diminuir. Isso também tem que estar na ponta do lápis, beleza? O Ministério do Trabalho já comunicou que do ano que vem não passa a questão da jornada de trabalho. Então, é uma pauta que toda semana o governo publica sobre ela, todos os jornais estão publicando sobre ela, então é algo que vai acontecer cedo ou tarde, beleza? Legal, Carlos, muito obrigado pelo comentário. Pessoal, eu vi uma mensagem aqui da Rafaela. Rafaela, a gente tem alguns conteúdos que ficaram gravados já no canal da DC Conte, tá? Então depois a gente vai passar o link para vocês. Eu vou pedir se alguém aqui da DC Conte puder passar o link, a gente já facilita dentro do chat, tá? Mas tem alguns vídeos já gravados. Seja muito bem-vindo a essa primeira participação, tá? A Vênus também... Vênus Financeiro, tem a mesma pergunta da Rafaela. Então, a gente depois vai subir aqui para o canal da Focus e a DC Conte, tá? Para que vocês tenham acesso a esse conteúdo que já está gravado das apresentações anteriores. A gente tem focado, só para vocês entenderem como é que funciona essa questão das apresentações, a gente tem focado em atividades específicas, né? Então, hoje, por exemplo, nós vamos falar do setor de saúde, né? Mas a gente já falou sobre o setor de comércio, sobre o setor industrial, sobre bens imóveis, né? Então, eventualmente, o mesmo empresário que tem uma atividade de saúde pode ter uma holding patrimonial com locação, com compra e venda de imóveis, né? Então, a gente sempre vai trazendo conteúdos diferentes, tendo em vista que a reforma tributária ela vai abrangendo, né, cada setor específico, né? E aí tem a regra geral, claro, mas os setores que merecem um pouquinho mais de atenção, a gente tem estudado bastante, trazido conteúdo aqui de relevância e de forma particular. Bom, Janaína já está colocando aqui para nós, muito obrigado, Janaína, pela ajuda. Vamos em frente. Quando a gente fala, então, de reforma tributária do comércio, do consumo, que é onde a gente vai focar hoje, a gente começa avaliando, né, a regra que está na Lei Complementar 214/2015. Deixa eu até pegar minha colinha aqui, porque ela é importantíssima. 214/2015 é a nossa lei de referência, tá, pessoal? Essa lei complementar, ela foi editada no dia 16 de janeiro de 2015, então ela trouxe o regramento. Vejam que a gente já está quase um ano com essa regra, né? Só que, por mais que essa lei complementar ela tenha trazido esse panorama geral de reforma tributária, ela ainda carece de muitas ações por parte do Legislativo. Como, por exemplo, a gente ainda não tem um regulamento específico para a CBS e para o IBS, eu já vou falar para vocês o que é a CBS e o IBS. A gente ainda não tem a formação do comitê, né? O comitê que vai ficar responsável pelo regramento da IBS, que é a separação que vai ter entre o municipal e o estadual. Então, a gente ainda tem muitas carências de legislações que vão trazer a transparência e, aí sim, a prática da reforma tributária. Por enquanto, que a gente tem uma regra geral, que já está estabelecendo várias questões, né? Então, é sobre ela que nós vamos falar hoje, apoiado nela. Por exemplo, a alíquota da reforma tributária a gente ainda não tem. Então, se você está já simulando, claro que dá para fazer várias simulações, porque a gente tem uma perspectiva de alíquota, e vocês vão ver aqui na apresentação, mas a oficial ainda não saiu, né? Então, a gente ainda carece de bastante publicações aí, tá? Mas a reforma tributária ela já traz alguns pilares, e esses pilares estão aqui na tela para vocês.
que são os pilares da neutralidade, do destino, da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente, tá? A gente vai passar por cada um deles para vocês entenderem um pouquinho mais, porque eles são fundamentais para nós entendermos, assim, o que a reforma tributária vai trazer de novo para nós, né? Quando a gente fala assim, nós temos um padrão de tributação no Brasil, e esse padrão ele já vem de tempos, né, principalmente no setor de saúde, que tem um padrão meio que único, né? Praticamente todas as empresas do setor de saúde que prestam serviços ou estão no Simples Nacional ou estão no lucro presumido. É muito difícil ter uma empresa de setor de saúde que esteja no lucro real, né? Isso é um padrão. Tá? Existem as exceções, nós aqui na Equilibrium temos clientes do setor de saúde que estão no lucro real, mas a grande maioria está no Simples Nacional ou no lucro presumido, né? Então, esse é um padrão. Agora, quando a gente quebra esse padrão e começa a ter uma nova formatação tributária, é importante a gente conhecer esses princípios que norteiam a reforma tributária sobre o consumo, tá? Então, o princípio da neutralidade, ele menciona que ele vem trazer, né, essa novidade de que o sistema tributário ele deve interferir o mínimo possível nas decisões econômicas das empresas e dos consumidores, ou seja, não é a tributação que tem que fazer você comprar de uma empresa ou de outra empresa, né? E sim, é a sua vontade de comprar daquele ou daquele outro fornecedor, tá? Princípio bem simples, mas isso é muito profundo se formos analisar, porque a regra tributária não pode interferir nessa relação comercial, né? Então, quando a gente percebe que esse princípio, se ele for cumprido dentro das regras da reforma, ele vai trazer, obviamente, uma questão de igualdade para o mercado, né? Ou seja, todas as empresas começam a estar ao mesmo pé de igualdade frente ao consumidor. E isso é muito bom para o mercado, né? O princípio do destino. Então, o imposto sobre o consumo ele deve ser arrecadado no local onde o bem ou serviço é consumido e não onde ele é produzido. Esse é um outro princípio muito importante e esse princípio faz toda a diferença, não para o setor de saúde, que geralmente tem o seu consumo muito vinculado com a atividade onde está. Mas o setor de comércio, por exemplo, isso faz muita diferença, né? Principalmente pela questão logística, tá? O princípio da simplicidade, então, ele busca garantir que o sistema tributário seja fácil de entender, administrar e de cumprir, tanto para os contribuintes quanto para o governo. Isso é regra, eu acho que teria que ser a regra principal. Hoje a gente tem um sistema tributário que é extremamente complexo. É um sistema tributário onde a gente percebe que as pessoas, para entender a tributação delas, as empresas, as próprias empresas que prestam serviços, têm muita dificuldade de entender a regra tributária, né? Então a gente meio que estabelece uma regra geral. Olha, quando você for emitir uma nota fiscal para pessoa jurídica, tem que fazer a retenção de tal percentual. Quando for para a pessoa física, não se faz a retenção, né? Então, você percebe que as pessoas têm dificuldade, por quê? Porque são tantas regras, e tantas regras diferentes para impostos federais, municipais, estaduais, que virou uma verdadeira loucura administrar o contingente tributário de uma empresa, né? Nós que trabalhamos nessa área tributária, eu um pouco mais de 30 anos, o Carlos talvez aí 20 anos, Carlos, 15 anos? 14 anos. 14 anos. Nem menos. Então, né? Então, 14 anos aí trabalhando na área tributária, ainda assim temos dificuldades, né, Carlos? Imagina o pessoal que entra numa empresa e vai ter que emitir uma nota fiscal, ou o empresário que está começando o seu negócio, sempre foi funcionário e passou a ser empresário, né? A pessoa que sai ali de uma universidade, de uma faculdade de medicina e abre o seu consultório, olha a dificuldade que tem de botar em prática e de conhecer essa regra tributária. Então, a simplicidade ela vem justamente para trazer um ambiente mais favorável para o empresário e para o consumidor dos serviços, né? O princípio da transparência, né? Então, clareza, visibilidade dos tributos que são pagos pelos contribuintes, tanto no momento do pagamento quanto ao longo de todo o processo de arrecadação. Ou seja, aquele produto, vamos colocar, por exemplo, o caso de uma vacina, né? Que ela, para chegar lá no paciente, ela tem que passar por uma série de etapas que vem lá, talvez, do produtor rural, que produziu o insumo, que vai passar pela indústria química, que vai chegar lá do distribuidor, que vai chegar
então no varejista, e aí vai chegar no teu laboratório para ser aplicada essa vacina, né? Então imagina todo esse fluxo, como é que a gente vai saber estabelecer essa carga tributária do fluxo completo? Ou seja, não há transparência hoje. Hoje o que há é uma sensação de transparência por conta de uma regra que o governo federal colocou há tempos atrás, trazendo a necessidade de você mencionar na nota fiscal qual era a carga tributária média, né? A carga tributária aproximada da sua atividade. Mas quando ele determinou essa carga aproximada, a regra existe uma tabela chamada tabela IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Tributação, né? E eles divulgam uma tabela por atividade, ou seja, se você está na atividade lá, por exemplo, de quimioterapia, existe uma carga tributária aproximada que envolve desde o medicamento que foi produzido até a clínica que vai fazer a infusão daquele medicamento, e aí você tem uma carga aproximada que não reflete absolutamente nada daquela operação em si. Então veja como isso não traz simplicidade, não traz transparência para a operação. E o governo está, então, tentando fazer com que haja, de fato, uma transparência tributária. Justiça tributária, né? Os impostos devem ser cobrados de maneira proporcional à capacidade econômica de cada indivíduo ou empresa, né? Então, garantindo que aqueles que têm maior capacidade contributiva paguem mais, enquanto os que têm menos paguem menos, ou sejam isentos, né? Então, o governo está desenvolvendo mecanismos para fazer com que essa justiça tributária aconteça de fato. E a reforma tributária sobre o consumo traz alguns mecanismos que vão ser usados exatamente para fazer essa equalização e tentar amenizar o impacto principalmente naqueles que recebem menos, né? Cooperação, então, a cooperação entre o fisco e os contribuintes, de forma a criar um ambiente mais eficiente e menos conflituoso, onde o cumprimento das obrigações seja visto como uma responsabilidade mútua, ou seja, né, tirar um pouco desse peso, desse custo Brasil, onde as empresas gastam muito tempo para conseguir fazer os seus processos administrativos, tributários. Isso inclui também a contabilidade, que dá o apoio para que isso seja cumprido, e o governo, do outro lado, receba essas informações de uma forma mais simplificada, onde, de fato, haja uma cooperação e uma facilitação, né? Onde a facilitação, todos ganham, o processo fica mais enxuto, né? Menos custoso, não só de valores, mas também de tempo, né? E também tem a previsibilidade de uma defesa do meio ambiente, ou seja, tem mecanismos, como é o caso do imposto seletivo, né, que a gente não vai abordar hoje, tá? Porque o imposto seletivo é muito específico para a área de indústrias ou importadoras, tá? Mas ele vai fazer, por exemplo, ele desestimula alguns tipos de produtos que são nocivos para a saúde ou para o meio ambiente. Então, ele vem para criar um desestímulo, né? A gente fala, com a aplicação da tributação, fazendo com que as pessoas consumam menos aqueles tipos de produtos, tá? Carlos, algum comentário sobre essa parte dos princípios? Assim, é interessante que lá no comecinho o Marcelo ele menciona essa questão da simplicidade fiscal, né? E de você não mais escolher um fornecedor por conta de um benefício fiscal, por ele dar mais ou menos crédito e vice-versa. Esse é um ponto que acontece, talvez não tanto com serviços, mas acontece direto com o setor da indústria, setor do comércio, que é o quê? Ao comprar de determinados fornecedores, você tem ou não mais desconto no valor do produto. Isso normalmente acontece porque aquele fornecedor tem algum tipo de benefício fiscal, seja de caráter municipal, seja de caráter estadual, né? Em alguns casos, ele possui algum tipo de recuperação federal que ele consegue converter para uma redução no custo. Então, a reforma ela vem para resolver essas pendências, vamos colocar assim, e deixar a coisa um pouco mais uniforme. Então, uma coisa que é muito comum hoje no Brasil como um todo é o quê? Cada estado, claro, tem ali seu próprio regulamento do ICMS, né? Então, a gente está falando de quase 30 regulamentos de ICMS. Cada município tem sua própria legislação do ISS, e aí a gente tem milhares de municípios no Brasil, né? Então, você 5 imagina. mil praticamente no Brasil. Sim. Então, a gente está falando de 5 mil legislações de ISS, né? Mais 27 legislações de ICMS.
Então, é uma coisa que é um absurdo, na verdade, né? É difícil você ter alguém, um profissional, ainda que seja da área contábil, o cara, ele pode ser brilhante como for, mas ele nunca vai ser brilhante o bastante para dominar cada um desses aspectos, entende? Então, a ideia da reforma é o quê? Você substitui essa quantidade absurda de texto, de legislação, que cada estado e município produziu aí ao longo de 30 anos, né? Na verdade, até mais do que 30 anos, né? Porque a legislação do CMS não tem quase 50. Então, e você substitui isso por algo novo, que é a reforma tributária, que embora ela ainda seja um pouco maior do que o que ela era lá no começo, ela ainda é muito reduzida, entende? Ela está no começo agora. Naturalmente, com o tempo irão vir inclusões, né? É, possivelmente artigos que promovam talvez reduções para setores específicos, né? Tudo que a gente tem até agora é só o que o texto oficial nos propõe, entende? É claro que à medida que isso for operacionalizado e os setores sintam o impacto da carga tributária, vai haver o lobby comercial, né? Que é os segmentos indo atrás do esforço político em busca de uma redução. Isso é a coisa mais normal do mundo. Mas o ponto é, qualquer tipo de redução que aconteça lá no futuro, ela acontece para todos. E esse é um problema que a gente tem na legislação atual, né? Hoje, é muito comum você encontrar em empresas específicas com benefício fiscal exclusivo, né? E aí, para uma pessoa que é nova no mercado se inserir, é muito difícil, né? Então, o que nós observamos hoje no Brasil, né? A formação de literalmente oligopólios, na verdade. Então, a gente tem grandes empresas que dominam ali o mercado. E, claro, né, a gente tem ali a entrada de pequenas empresas daquele mesmo segmento, mas não com a mesma vantagem tributária. Então, a ideia da equidade tributária é também para resolver essas pequenas inconsistências, tá bom? Obrigado, Carlos. Só para colocar o pessoal na mesma página, aqui a gente tem muito prestador de serviço que às vezes não entende muito bem essa questão de regras tributárias diferentes para estados e municípios, porque geralmente eles atuam na esfera municipal, né? E aí, então, quando a gente, por exemplo, fala de diferenças tributárias, fica muito evidente quando nós temos um comércio, né? Um tipo de atividade, ou uma indústria, né? Que vem e se instala em um determinado estado e naquele estado específico ele tem um benefício. Eu vou usar um exemplo que nós temos aqui no Paraná, quando a Renault veio para cá, né, e geralmente as montadoras conseguem esse tipo de benefício de uma isenção de ICMS por um tempo, uma isenção de IPTU por um tempo, então o próprio município está dando um benefício, o estado está dando um benefício para que ela se implante naquele estado, gere emprego, gere renda, passe a atrair novos fornecedores, então monta-se, né, uma estrutura, e o Estado é quem ganha com isso. Então ele troca o benefício, né, que ele concede para as empresas por aquele benefício da economia girar melhor naquele Estado. E isso a gente vê que os Estados começaram a usar isso como um tipo de arma, de trunfo, para atrair as empresas para aqueles Estados. Então, para as empresas que são prestadoras de serviço, esse ambiente ele não é muito o normal, né? Mas para as empresas de comércio e indústria, esse é o ambiente hostil que nós temos hoje no Brasil, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é só para vocês entrarem nessa mesma página, porque aqui a gente vai ter mais hoje prestadores de serviço, tá? Então, quando a gente fala de reforma tributária sobre o consumo, basicamente o que vai acontecer é exatamente o que está na tela de vocês, tá? A gente tem os tributos atuais ali, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS. Lembrando que vocês, a grande maioria, como é prestador de serviço, não teria o ICMS. Então, vocês teriam o PIS, COFINS e o ISS. Basicamente, vai se transformar em dois novos tributos, né? A gente colocou o imposto seletivo ali no meio, mas o seletivo hoje nós não vamos abordar, tá? A gente teria, então, a CBS e o IBS. A contribuição sobre bens e serviços, a CBS, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. CBS, de competência da União Federal, continua, então, a competência de legislar e de administrar os impostos pela União Federal, por meio da Receita Federal, e o estadual e municipal vão unificar e vão se transformar na IBS, né? Vai ser criado um comitê gestor,
para gerenciar essa arrecadação, esse controle sobre a IDS, né, o IDS, e parte vai ser destinada ao Estado e parte vai ser destinada ao município. Mas a gente vai ter, então, a unificação desses dois impostos em um só. Tá? O que isso vai trazer para o setor de serviços? Aqui a gente já consegue ver, claro, que vai ter um aumento. Por que um aumento, Marcelo? Por que, Carlos? Né? Porque justamente o ICMS que nós não temos na operação até hoje, ele vai passar a incidir, porque ele vai estar aqui dentro da IDS. Então, se nós só trocássemos PIS/COFINS por CBS, provavelmente a gente conseguiria ter uma compensação. Mas, passando a ter o ICMS nas operações de serviços, então é aqui que o impacto começa a fazer sentido. Tá? A gente vai entender um pouquinho mais, não se desespere, né? A gente vai entender por que esse impacto e como é que a gente pode amenizar esse impacto dentro das estruturas empresariais, tá? Então, esse seria o panorama geral da transformação que foi proposta pela reforma tributária. A lei complementar, essa lei 214 de 2025, desculpem, ela traz exatamente esse cenário novo criado a partir dos tributos atuais, tá? Bom, e como é que vai funcionar, então, a implantação disso, né? Nós falamos aqui, ó, vai mudar do PIS e da COFINS para a CBS e do ICMS para o ISS para a IDS. Mas isso vai acontecer tudo de uma vez só? A partir do ano que vem eu já tenho que ficar atento a isso? Vai acontecer alguma coisa no ano que vem com a minha empresa? Então, aqui, este cronograma fala exatamente quando que as coisas vão acontecer, tá? 2023, então, a gente teve a aprovação da reforma tributária e foi criado na Constituição a possibilidade da gente incorporar algumas regras dessa reforma tributária sobre o consumo. 2024 e 2025. Então, foram as leis complementares, os regulamentos que precisam ainda sair. Como eu comentei lá no começo, a gente ainda carece de muita legislação, já tem bastante coisa pronta, tem coisa que está no forno, né, que a gente imagina que deve sair até o final do ano e a gente espera que assim aconteça, né, como é o caso dos regulamentos da CBS e do IDS, o caso da alíquota tem que ser definida, né? Então a gente está aguardando toda essa definição para a gente poder, de fato, começar a fazer as simulações, tá? Mas 2025 ainda não mudou nada. 2026 muda? Bom, aí começa a ter uma mudança gradativa. A gente já tem visto essas mudanças acontecerem, principalmente nos prestadores de serviço, por meio da necessidade de troca dos sistemas de nota fiscal eletrônica, né? Então, vocês que... eu já vi aqui no grupo, no pessoal que está assistindo aqui, nós temos vários e vários funcionários aqui da ADC Conte, da Equilibrium, da Focus, tem bastante gente participando aqui, né? E a gente que está dando esse respaldo, essa estrutura para vocês, a gente tem visto aí as empresas do Simples Nacional, de alguns municípios, já fazendo essa migração de nota fiscal eletrônica. Mas a grande maioria, por enquanto, não tem muitas mudanças de regra, né? Então, os prestadores de serviço, eles foram meio que tranquilizados nesse momento de 2026. Tem, sim, algumas coisas a mais a serem preenchidas na nota fiscal eletrônica, mas nada que vai fazer com que a operação seja mais complexa, tá? 2026, então, a gente chama do ano da academia da CBS e do IDS. Por que academia? Porque para tudo isso que vocês vão ver daqui para frente funcionar, existe uma necessidade de um teste, né? E 2026 vai ser exatamente o ano que o governo vai testar essas ferramentas, esses mecanismos, para que em 2027, de fato, então, a gente comece a ter a reforma tributária sendo implementada, tá? E 2027 vai ter o quê, então? 2027 a gente começa, então, com a CBS. Então, lembrem-se, PIS e COFINS vira CBS. 2027... nós temos, então, o início da cobrança da CBS e, por conta da cobrança da CBS, a extinção do PIS/COFINS. Então, as clínicas, laboratórios, odontologia, psicologia, enfim, daqui para frente começam a não ter mais a incidência do PIS/COFINS. Fala, Carlos. A gente pode colocar da seguinte maneira, tá, gente? 2026 vai ser o último ano em que prestadores de serviço, saúde, vão poder operar no regime cumulativo, presumido. Vocês ainda vão poder ser presumidos, claro,
mas a apuração do PIS/COFINS ela deixará de ser cumulativa, né? Aqueles 0,65 e 3% sobre o faturamento que você pagava, para cada serviço prestado, isso vai acabar. Então, em 2027, você integra ali, você passa a operar no regime não cumulativo. Então, a sua alíquota sobre cada serviço que você exerceu ali ao longo do período, ela deixa de ser esse 3,65 e passa a ser algo que nós ainda não sabemos, porque nós não temos a regulamentação da reforma ainda. Ainda vai nos ser entregue qual será essa alíquota, mas possivelmente algo em torno de 8,8% a no máximo 10%. De qualquer modo, já vai ser um pouco agressivo. Por quê? Você sai de um 3,5% sobre o seu faturamento para esse 8,8%. É claro que é não cumulativo, você vai ter uma série de despesas que fará com que você tenha certas compensações, só que também a gente não pode ignorar a história do setor, né? Se a compensação dessas despesas fosse tão relevante, a maioria já seria lucro real, né? E não presumido. Então, naturalmente, você vai ter que olhar a margem que você trabalha, se é uma margem acima da média ou não, porque a margem ela também define se você vai estar no lucro presumido ou lucro real, né? E também a quantidade de despesas que você consegue ter comprovando a legalidade delas, né? Não legalidade, né? Mas vamos colocar assim qual é a legalidade, vamos usar esse termo mesmo, né? Que é o quê? Aquilo que você contraiu de despesas no período com documento fiscal, né? Quais fornecedores você tem que te geram despesas e que conseguem comprovar essa despesa por meio de documento. Isso vai ser fundamental para que você talvez consiga reduzir um pouco esse prejuízo que você vai ter com essa reforma tributária para o setor de serviços. Assim, galera, infelizmente, o setor de serviços ele vai ser o mais prejudicado pela reforma, é verdade. E a gente vai precisar estar bem atento a como iremos contrair e controlar as despesas aí ao longo de 2027. Então, 2027, a gente começa lá com PIS/COFINS, extinção do PIS/COFINS e CBS. 2028, não há mudança, então a gente vai usar o ano de 2028 para estabelecer, para equilibrar essa questão de PIS/COFINS. E aí, em 2029, então, inicia uma nova fase de transição, que é a segunda parte do ICMS e do ISS para o IBS, tá? Então, até aqui, até 2029, lembrem-se, a gente tem aqui clínicas que possuem, por exemplo, o ISS fixo. Nesse caso, até 2029, segue a regra do ISS fixo. E a partir de 29, Marcelo, cai o ISS fixo. Tá? Isso acontece também, por exemplo, com as regras do PIS/COFINS em 2027. Todas as regras que não forem a regra geral vão cair. Né? Então, quando a gente percebe que o imposto ele começa a ter a transição tributária, você perdeu todas aquelas regras que existiam até aquele momento. Isso é muito importante, isso vai impactar alguns setores, tá? Principalmente no caso de serviços médicos, que a gente sabe que tem alguns que têm ISS fixo, ok? E aí, 2029, então, começa uma transição que vai durar de 29 até 2032, e a gente vai ter um aumento gradativo do IBS e uma redução gradativa do ICMS e do ISS, tá? No caso dos serviços, então vejam, a gente vai ter uma redução do ISS e um aumento do IBS que vai contemplar ICMS. Então é por isso que aqui a gente vai ter um impacto, a gente já prevê um impacto na alíquota significativo. E a gente vai precisar aprender a trabalhar com isso dentro das atividades de serviço, tá? Cabe destacar aqui que, por mais que o impacto seja negativo, a gente tem que lembrar que os outros setores da economia terão impactos positivos da reforma. Então, quando a gente olha o fluxo da mercadoria ao longo do período, né, ao longo da cadeia de comercialização dele, a gente percebe que talvez o impacto vou pegar o laboratório de anatomia patológica como exemplo. Nós temos aqui um cliente em Curitiba que já está conosco há mais de 30 anos, acho que a Luciane está aqui conosco nessa apresentação. Esse cliente ele compra reagentes. Então, o reagente, quando é produzido pela indústria, provavelmente ele saia da indústria com uma tributação menor, porque a indústria vai ser menos tributada com a reforma tributária.
E aí, quando chegar no laboratório, tudo bem, o laboratório vai ter uma alíquota maior, mas ele já amenizou o impacto na indústria. Então, percebam que a reforma tributária ela vem, talvez, para reequilibrar o preço em um novo patamar, para chegar no comércio e a gente não ter um impacto tão grande. Tá? Então, é importante que a gente faça essas distinções para não parecer que o setor de serviços vai ser pressionado, obviamente que sim, mas os outros setores vão se acomodando ao longo do tempo. E eu acho que isso é uma tendência de acontecer depois da reforma. Tá? E aí, em 2033, voltando aqui para o nosso cronograma, a gente, então, passa a ter a incidência completa da reforma tributária, totalmente implementada, IBS e CBS rodando, e aí uma nova alíquota já determinada. Tá? Vamos seguir aqui para a gente entender um pouquinho mais. Bom, como eu falei para vocês, né, a alíquota ainda não foi divulgada, a gente está na iminência que ela seja divulgada aí nos próximas semanas, meses, enfim, vamos ver como é que a coisa vai circular, mas há uma forte tendência de que a alíquota ela comece próxima de 28%. Tá? A gente tem aqui 28%, por quê? Porque diversos estudos foram feitos e chegou-se a essa alíquota. Tá? E o 28% é uma alíquota referência. Então, pode ser 28,5%, pode ser 27,5%, pode ser 26%. Tem gente mais otimista falando em 26,5%, tem gente mais pessimista falando em 28,2%, 28,1%. O que a gente sabe é que vai ficar entre esse patamar, isso é uma expectativa, já que o mercado já vem divulgando. E aí, como o Carlos falou, né, 9% mais ou menos para a questão da CBS e mais ou menos 18%, 19% aí para estados e municípios que vão formar a IBS. Tá? Lembrando que as alíquotas de 2026 elas são aplicadas só para a questão de teste. Lembram aqui do ano da academia, da CBS e do IBS? Então, aqui a gente ainda tem as alíquotas teste. Algumas empresas vão passar a tributar dessa forma, mas são poucas que foram escolhidas pela Receita Federal para entrar nesse projeto piloto, ou que se voluntariaram, né? E depois, então, começa a ter uma alíquota efetiva. A partir de 2027 entra, então, a CBS, e os estados e municípios passam ainda a ter a alíquota teste, né? Ainda no sistema de teste de toda a reforma, e depois entra oficialmente, então, as alíquotas oficiais, que vão estar divulgadas até lá. O Carlos falou bastante ali no comecinho, e eu volto agora para esse tema do não cumulativo. Né? São poucos as empresas de serviços médicos ou serviços da área da saúde que têm esse regime não cumulativo. Hoje, o PIS e a COFINS eles já permitem que você tenha um regime não cumulativo. E eu falo do PIS e da COFINS porque o ISS hoje não tem essa possibilidade. Todo o ISS que você paga, você não tem crédito da etapa anterior. Já o PIS e a COFINS, hoje, para as empresas que são do lucro real, ele tem essa possibilidade de todos os insumos que foram usados para produzir aquela atividade podem ser usados como crédito de PIS e COFINS na apuração daqueles próprios impostos. Então, como é que funciona? Vamos pegar de volta aquele laboratório que eu mencionei como exemplo. Ou vamos mudar um pouquinho para ficar mais genérico. Vamos para uma clínica odontológica. Bom, a odontologia, para poder prestar o serviço odontológico, ela tem que comprar alguns insumos. Né? E esses insumos, então, vamos pegar, por exemplo, vamos pegar aquelas pontinhas, né, que vão naquele equipamento que eles usam para tirar, por exemplo, a cárie do dente. Né? Aquelas pontinhas é um tipo de insumo, o insumo que eles têm para poder produzir. Luvas, por exemplo. Luvas é um tipo de insumo. Né? Máscara é um tipo de insumo. Então, esses insumos que são utilizados para a atividade, eles dariam direito, na compra, a empresa se creditar de PIS e COFINS na mesma proporção do PIS e COFINS que ela iria pagar. Então, esse é um tipo de regime não cumulativo. Tá? A reforma tributária, que está vindo com a CBS e com o IBS, vai trazer exatamente essa condição. Mas você não tem a opção de não estar nesse regime. Esse regime vai ser unificado para todos os tipos de empresa. Então, essa é uma grande mudança que vai trazer para as empresas, principalmente aquelas que não estão acostumadas com a não cumulatividade. Quer ver um exemplo? Aquele mesmo laboratório
que usa reagentes, pode ser que ele compre reagentes sem nota fiscal. E aí, ao comprar sem nota fiscal, ele não tem direito a crédito de CBS ou IBS. Então, esta é a grande mudança que nós vamos ter daqui para frente. Nós vamos precisar nos adequar às regras que a reforma tributária vai trazer para que a gente tenha uma eficiência tributária, né? E aí entra, então, a não cumulatividade, que vai prever que a gente pode usar crédito de tudo que a gente comprar para a atividade, não só de insumo. Hoje a regra ela é limitada. Então, a gente tem uma não cumulatividade limitada. Só o que é insumo permite que a gente use crédito. Quando a reforma tributária entrar em vigor, a gente vai passar a ter uma não cumulatividade plena. Ou seja, tudo que você adquirir, tem algumas coisas que estão com exceção ali na lei complementar, que trazem exceção, que são basicamente itens de consumo próprio, né? Como é que ele trata ali, Carlos? Você lembra? São itens de... agora, a gente já busca aqui para vocês. Aqui, ó, de uso e consumo pessoal, está aqui, ó. Consideradas de uso e consumo pessoal, né, nos termos do artigo 57. Então, esse artigo 57, ele trata dos itens que são considerados de consumo pessoal, por exemplo, bebidas alcoólicas, tem armas, tem outros itens ali, fumígenos, produtos fumígenos, né, que não poderão trazer crédito. Obviamente, se a gente está falando do estabelecimento de saúde, que não usa a bebida alcoólica para sua atividade, é óbvio que se ela comprar bebida, se esse estabelecimento comprar bebida alcoólica, não tem direito a crédito, né? Então é uma questão de bom senso. Agora, um bar que compra bebida alcoólica para revender tem direito a crédito, porque faz parte da sua atividade. Então tem essas regras previstas, mas de linhas gerais, tudo que você comprar vai trazer direito a crédito, inclusive os serviços que você tomar, serviço de contabilidade, o serviço do advogado, o serviço da limpeza do ar-condicionado, o serviço de uma auditoria da Anvisa, que você faz com um prestador de serviço terceiro, um serviço de um material de expediente, um material de... enfim, tudo, inclusive algumas despesas que estão ligadas à folha de pagamento, quando houver previsão dentro da CCT, da Convenção de Trabalho. Então, se você tem lá, por exemplo, plano de saúde é obrigatório dentro da CCT, o plano de saúde pode gerar crédito de CBS e IDS para o teu negócio. Então, vejam, tudo isso faz com que a alíquota ela vai ser maior, mas no final das contas pode ser que a gente tenha que essa alíquota seja amenizada, né, sob a ótica da alíquota efetiva que o teu negócio vai gerar. Então, é muito importante que você tenha esse acompanhamento e saiba exatamente todos os fornecedores que podem lhe dar crédito, todas as mercadorias que podem trazer crédito. Tá? Eu fiz aqui um modelinho, né, Carlos? A gente, na outra vez, apresentou ele, e é muito legal a gente ver essa apresentação mais visual para entender exatamente o que eu falei no slide anterior. Por exemplo, vamos supor que aqui a gente teria um regime cumulativo acima da linha azul, onde eu estou mostrando para vocês aqui com exemplo de alíquota de 13%, e abaixo da linha azul, um exemplo de 28%. Então, vejam, no de cima, 13%, alíquota cumulativa. No de baixo, 28%, alíquota não cumulativa. Olha a diferença de impacto que eles trazem. Vamos supor aqui que o produtor vende para a indústria por 50, a indústria vende por 100 para a distribuidora vende por 200 para a clínica e a clínica vende por 300 para o paciente. Bom, se a gente considerar que a alíquota é de 13% sobre todas essas operações e que uma operação não usa o crédito da etapa anterior, no final, esse paciente teria pago R$300 para a clínica, ou seja, ele comprou um procedimento, comprou pode ser um medicamento que foi infusionado no paciente, qualquer coisa que vocês queiram pensar, tá? Um tratamento odontológico, e pagou 300. Só que o imposto recolhido ao longo da cadeia somou R$ 84,50, ou seja, a alíquota efetiva dessa cadeia de comercialização desse produto ou desse serviço gerou uma tributação de 28,17%.
tá? Se a gente começa agora a pensar numa alíquota maior, de 28%, mas que dê direito a crédito da etapa anterior, olha que situação. A gente tem os mesmos valores de venda para cada um. Só que o que compra da etapa seguinte pode usar o crédito da etapa anterior. Então, nesse caso aqui, a indústria, ela vendeu por 100, ou seja, ela gerou 28 de imposto, que é 28% em cima de 100, só que ela vai trazer crédito da etapa anterior, que é 14. Então, ela trouxe o crédito de 14 e passou a recolher só 14. Né? Na distribuidora, vai gerar um débito de 56, mas vai recolher só 28, porque ela usou o crédito da etapa anterior, que era 28 que tinha sido gerado, e assim por diante. Ou seja, nesse cenário de não cumulatividade, a mercadoria, ou a vacina, ou enfim, o procedimento foi vendido por R$300, foi pago 84 impostos, né, muito próximo do que havia sido pago na etapa anterior, só que com uma alíquota muito maior. E no final das contas, a alíquota efetiva da cadeia foi 28%. Ou seja, a alíquota efetiva da cadeia no regime não cumulativo é exatamente igual à alíquota nominal, 28%. Por quê? Porque cada etapa foi acumulando lucro. Sim, o empresário que vendeu na etapa anterior teve um lucro, mas ele descontou da etapa anterior toda a tributação. Vocês conseguem perceber? Então, quando a gente fala de efeito, o efeito é muito mais justo. Né? O efeito da não cumulatividade ele é muito mais justo porque ele não vai trazendo resíduo para apuração. Então, nesse cenário, a gente consegue falar para vocês, não entrem em pânico. Né? Esse cálculo mostra exatamente isso. Não precisa entrar em pânico e falar assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou sair desse imbróglio? Todas as clínicas, todos os laboratórios, todas as atividades odontológicas, psicologia, fisioterapia, vão passar pela mesma reformulação. E é o que eu falei para vocês. Pode ser que aqui no final nós tenhamos um impacto, e nós que estamos aqui na parte da clínica, tenhamos um impacto, mas todo esse impacto amenizado das etapas anteriores traz um equilíbrio. E no final a gente vai conseguir vender o nosso serviço, o nosso produto, provavelmente pelo mesmo preço, se todos se adequarem. Só que isso vai acontecer com o tempo. Não adianta a gente pensar que isso vai acontecer do dia para a noite, porque não vai. A reforma vai entrar, todo mundo vai subir o preço e depois as coisas começam a se adequar. Né? Geralmente é assim que acontece. Compreendida, acho que essa primeira parte, a gente tem, então, para entender um pouquinho sobre o regime não cumulativo, eu trouxe algumas questões aqui. O regime não cumulativo, que eu expliquei aqui, que é esse regime, ele só vai dar direito a crédito quando ocorrer a extinção do débito da etapa anterior. Tá? Então, vamos lá. Eu que estou aqui nessa etapa aqui de clínica, quando é que eu vou poder usar? Aqui embaixo, né? Porque aqui em cima não tem crédito. Aqui embaixo, na etapa clínica, quando é que eu vou poder usar esse crédito de 56 do distribuidor? Quando o distribuidor pagar esses 56. Na verdade, ele vai recolher 28, né, e vai usar o crédito do anterior. Então, vejam, eu posso usar o crédito a partir do momento que o imposto da etapa anterior tiver sido extinto. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque é aqui que vai entrar aquela regra do split payment, que vocês já devem estar ouvindo. Né? Então, quais são as regras de extinção dos débitos da etapa anterior? A gente vai ter compensação com créditos. Então, vamos supor que a gente está lá naquele exemplo de volta. Eu estou aqui na clínica e estou comprando do distribuidor um determinado insumo que eu uso na minha clínica, tá? Ou um material de expediente, ou um material de cozinha. Quando aquele distribuidor ele vai gerar o imposto dessa etapa, e aí é o momento de liquidação do imposto. Ele vai abater com o crédito que ele tem, então ele vai fazer uma simples compensação, e assim vai exterminar aquele imposto, ou seja, vai acabar com o imposto, né? Como é que ele fala? Extinguir o imposto, né? Então, nesta etapa, ele extinguiu, você tem direito a usar o crédito. É um crédito financeiro, tá? Ele deixa de ser um crédito escritural, que hoje é feito pela contabilidade, nas inúmeras declarações, e passa a ser um crédito financeiro, né? Então, é quando você, de fato, pode utilizar aquele crédito para o teu negócio.
Então, primeira etapa, compensação. Se não for feita a compensação, é pago pelo contribuinte. Então, o distribuidor paga o seu imposto e aí ele liquidou o débito. Você, que é o adquirente daquela mercadoria, pode usar aquele crédito. Ou então, na liquidação financeira, você que está comprando já faz o pagamento do distribuidor e, por meio desse pagamento, já explica para a Receita Federal uma parte que é o imposto e para o fornecedor outra parte que é a mercadoria. Então, nesse momento, ocorre a liquidação financeira e você que está tomando ou está consumindo aquele serviço ou comprando aquele bem, adquirindo aquele bem, você já tem a opção de usar aquele crédito. Isso vai direto para uma conta de crédito tributário que vai ser gerenciada por todo esse sistema automatizado e que depois você vai usar para abater do imposto que você vai gerar para frente. Tá? Pode ser também feito um recolhimento pelo adquirente, nos casos específicos em que não haja nem o split payment e nem o pagamento pelo contribuinte. Né? Então, por exemplo, eu vou comprar uma mercadoria em dinheiro. Não tem condições de fazer pela liquidação financeira, porque o dinheiro ele não consegue splitar. Eu pago em dinheiro e aí o fornecedor recebe, ou ele paga o imposto, ou então eu pago o fornecedor e assumo o imposto. Tá? Então, são regras específicas para essa questão do recolhimento pelo adquirente, ou então o pagamento por aquele a quem a lei complementar atribuir a responsabilidade. Que aí vem regras mais específicas ainda. Tá? Então, via de regra, quando o imposto for gerado no fornecedor, ele vai ser, primeira possibilidade, compensado com o crédito que ele tem. Tá? Se o crédito não for suficiente, ele vai ser gerado uma guia e o fornecedor vai pagar aquele imposto e aí você que está na etapa seguinte pode usar aquele crédito. Ele vai vir automaticamente para a tua empresa, certo? Terceira possibilidade, né? Você vai fazer o recolhimento na liquidação por meio do split payment. Então, pagou a mercadoria, pagou o serviço, o sistema bancário já vai splitar, ou seja, vai dividir o pagamento em dois, uma parte Receita Federal, uma parte o fornecedor, e aí está liquidado o imposto, você tem direito a crédito, e as duas outras são o recolhimento pelo adquirente ou o pagamento por a lei complementar atribuída. Então, via de regra, a fórmula vai ser mais ou menos essa. Ó. Compensação de créditos, né? Então, IBS e CBS gerados, menos a compensação, menos o IBS e a CBS antecipada, menos os créditos recolhidos na liquidação financeira, pelo split payment, menos os créditos recolhidos pelo adquirente, vai dar o IBS ou a CBS a você pagar no final do mês. Então, a apuração ela vai ser mensal. Tá? Então, essa é a regra básica da apuração das empresas, né, dos contribuintes. Ela vai ter uma apuração mensal, uma coisa que vem agora como uma inovação, né, para todas as empresas. Você que tem uma empresa que é prestadora de serviço e que tem várias filiais, ou você que tem uma empresa que tem negócios espalhados, né, pelo Brasil, a regra agora vai ser única e a apuração ela vai ser consolidada para uma só. Claro que, lembrando daquele cronograma, né? A partir de 2027, CBS, e a partir de 2029, IBS. Até lá, a gente continua com apurações segregadas. Então, vou dar um exemplo. Se você tem um negócio, vamos pegar uma cidade aí, Rio de Janeiro e Niterói. Né? Então, você tem um estabelecimento de saúde no Rio de Janeiro e o estabelecimento de saúde em Niterói, você vai ter uma guia de ISS para o Rio de Janeiro, né, capital, e uma guia de ISS para Niterói. Né? Com a apuração consolidada, deixa de existir uma guia para cada um desses municípios e passa a ter uma guia única que vai abranger todos os estabelecimentos dos contribuintes. E mais uma coisa positiva é que essa apuração ela vai ser automatizada. O governo está desenvolvendo um sistema automatizado, ele já está em fase de testes, já está implementando novas funcionalidades para fazer exatamente esse fluxo aqui. Né? Primeiro compensação, depois IBS antecipados, depois os créditos do split payment. Então, ele já está em desenvolvimento e é o ano de 2026 que vai ser usado para testar todo esse sistema que vai passar a rodar a partir de 2027. Tá? Carlos, alguma
algum comentário complementar? Assim, ficam muitas dúvidas sobre a questão do split payment, se ele realmente vai ser implantado, se não vai, né? Inicialmente, o split payment ele só não vai ser obrigatório para quem realize vendas ou serviços, né, exclusivos para pessoas físicas, né? Então, pode ser que nesse sentido, os prestadores de serviço, né, especialmente da saúde, que prestem serviço exclusivamente para pessoas físicas, não sejam alcançados inicialmente pelo split payment, embora não esteja tão claro como que fica aí a questão das seguradoras, né? Agora, de qualquer modo, é importante a gente ressaltar que o Brasil ele tem tecnologia bancária para implantar um sistema como o split payment. Eu gosto sempre de ressaltar o seguinte, gente: o Brasil ele é número um no mundo quando o assunto é tecnologia bancária, beleza? O que a gente tem hoje no nosso dia a dia, como o Pix, por exemplo, que pode ser algo, hoje, para a gente, é algo muito comum, é algo que é praticamente inalcançável para qualquer país fora do Brasil, beleza? Qualquer país que não é o Brasil acha isso absurdo de inovador, entende? Então, nós temos, sim, tecnologia e meios para garantir o split payment em sua totalidade, como a legislação propõe, né? Uhum. E essa separação do pagamento, ela vai ser plenamente possível, tá? Então, é importante vocês entenderem o que será o split payment, e a gente talvez possa explicar de forma bem resumida da seguinte forma, tá? Se eu tenho um produto que custa R$ 100, beleza? R$ 100. E para me vender esse produto eu pago R$ 28 de impostos, então a minha boleta ela passa a ser R$ 128, correto? Quando o meu cliente ele paga esse valor de R$ 128, R$ 100 ele vem para o meu negócio e R$ 28 o banco separa e manda direto para o governo. Qual é a diferença disso para o que nós temos hoje? Beleza? Hoje vem para o meu banco, vem para o meu caixa R$ 128, né? E aí, ao longo do mês seguinte, eu vou lá e repasso para o governo o que lhe é de devido por meio das minhas operações, por meio das minhas apurações. Com o split payment, não acontece mais isso. Eu ainda vou ter as apurações para entregar, ok? Só que o dinheiro ele já é enviado ao governo de forma antecipada, tá bom? Então, por que que é importante ter isso em mente? Porque lá em 2027, lá em fevereiro, quando você começar a apurar janeiro, você pode ter um impacto, beleza? Isso pode causar algum problema no seu fluxo de caixa. Então, é importante que vocês entendam como que é esse mecanismo, porque se vocês não se prepararem para isso, você pode sim ter o fluxo de caixa sangrado. Então, você pode, talvez, se endividar no curto prazo, né? Ali em 2027. Então, é importante entender como funciona essa estrutura. Naturalmente, ninguém vai sair daqui 100% instruído após uma live, mas é importante que vocês procurem a contabilidade para entender como é que funciona esse mecanismo, beleza? Eu vi aqui uma pergunta que tem sido bem recorrente quando a gente fala de reforma tributária sobre o consumo, e foi a doutora Elizabeth que mandou. Obrigado, doutora Elizabeth, por estar presente e por mandar essa dúvida. É a questão do lucro presumido, lucro real, e a questão da equiparação hospitalar, né? Principalmente quando a gente fala de área de saúde. O lucro presumido, o lucro real, quando a gente olha para esses sistemas tributários, a gente está falando basicamente do formato de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. E isso não muda. Tá? Com a reforma tributária, o lucro real e o lucro presumido continuam existindo. As empresas vão continuar optando por um ou por outro sistema, assim como pelo Simples Nacional. Né? O que vai mudar, basicamente, é o PIS, COFINS, ISS e ICMS. Então, o imposto de renda e contribuição social, por enquanto, não tem mudança, segue a linha do que está. A equiparação hospitalar para casos de imposto de renda e contribuição social continuam, as regras continuam válidas, tá? Não houve nenhuma alteração. O que está havendo alteração é na reforma sobre o consumo, tá? Fechado? Então, por enquanto, a gente tem esse cenário. É claro que as empresas que têm o ISS fixo, como eu falei, vão ter uma mudança gradativa ao longo dos próximos anos, 2029, né? Mas nesse caso da equiparação, por enquanto, segue a regra como está. Outra coisa que estão colocando aqui
é a questão do imposto financeiro. Eu acho que a Vênus Financeira colocou ali. Na verdade, o que mudou, Vênus, deixa eu tentar explicar de uma forma um pouquinho mais didática. Não é que o imposto é financeiro. Agora, a apuração, na verdade, a fórmula de cálculo de creditamento é financeiro, né? A gente tinha um formato de crédito escritural, e agora se transformou num crédito financeiro. Então, qual é a diferença entre o crédito escritural e o crédito financeiro? O crédito escritural é aquele que, independente de você ter pago a mercadoria e o teu fornecedor ter pago o imposto, você tendo a nota fiscal, você mandava para o contador ia lá, escriturava essa nota fiscal, e a partir daquela escrituração você tinha o direito a crédito. Esse é o crédito escritural, tá? O que mudou agora para a reforma tributária em relação a isso é que o crédito passou a ser financeiro na medida em que o débito da operação anterior é liquidado. Então veja que há uma mudança, porque por mais que você tenha a nota fiscal, você não pode usar o crédito só porque você tem a nota. Tem que usar o crédito a partir do momento que a tua etapa anterior liquidou o imposto da etapa, né? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque, em teoria, ele não precisa, não é a nota fiscal que vai trazer o crédito, e sim é a apuração e a liquidação daquele imposto, né? Então, esse é um fato que vai mudar bastante na vida das empresas, essa questão financeira. E aí vem toda uma consequência do split payment, né? A gente não vai abordar tanto hoje a regra do split payment, a gente talvez faça uma live específica, né, Carlos? Eu acho que é bem interessante focar nessa parte mais financeira. Eu tenho recebido bastante demanda sobre essa questão financeira, porque isso é uma coisa que vai impactar todos os negócios, né? Então, talvez seja o caso da gente fazer alguma apresentação mais direcionada para essa área. Sim, é importante a gente fazer algo só trazendo tudo isso. Isso. Bom, quando a gente entra, então, agora vamos entrar na parte... Até aqui foram regras gerais. Serviria para qualquer empresa, para qualquer negócio. Mas agora a gente vai entrar especificamente nas regras da saúde. E aí, no artigo 127 da Lei Complementar 214, a gente encontra já que a redução de 30% nas alíquotas do IBS e da CBS aplicáveis a determinadas profissões de natureza científica, literária ou artística, desde que regulamentadas e fiscalizadas por conselhos profissionais. E aí ele define uma série de regras, uma série de atividades, desculpem, que traz essas condições, que atendem essas condições. E lá dentro da área de saúde, eu relacionei só as que estão na área de saúde, nós temos assistentes sociais, biólogos, profissionais de educação física, médicos veterinários e zootecnistas. Então, todas essas atividades, caracterizadas como intelectuais, né, têm formação superior ou técnica e fiscalização por conselho de classe. Então, nesse sentido, essas atividades, essas empresas dessas atividades terão uma redução de 30% na alíquota de IBS e CBS. Essa é a primeira condição, tá? Paralelo a isso, nós temos também os regimes diferenciados que prevê redução de 60% nas atividades da área de saúde, aí sim, especificamente de saúde humana. Por que eu falo saúde humana? Porque a gente tem também a saúde animal, né? E os veterinários estão ali nos 30%, né? Olha aqui, ó, médicos veterinários e zootecnistas. Mas aqui é específico de saúde humana, então não se enquadram medicinas veterinárias, clínicas veterinárias, isso não entra aqui nessa área, nessa redução de 60%, tá? Mas aqui a gente tem, então, todas essas atividades, e dentro dessas atividades a gente tem os códigos que foram definidos agora, entrou uma legislação nova também, que vem em paralelo, né, já vem acontecendo há alguns anos, que é o Código NBS, né? E esse Código NBS, ele traz os códigos que são vinculados àquela atividade e a descrição daqueles serviços que fazem parte daquela atividade específica. Por exemplo, quando a gente olha aqui para serviços de clínica médica, nós temos uma infinidade de tipos de serviços que podem ser executados dentro de uma clínica médica, né? A simples consulta faz parte de uma clínica médica, né? Mas tem várias outras atividades que estão compreendidas dentro de uma clínica médica. Então, aqui está uma relação
exaustiva do anexo 2, anexo 3, desculpem, que está lá na Lei Complementar 214, que traz todas essas atividades. E aí, aqui para frente, eu já trago alguns exemplos de como é a atividade, como é encarado esses códigos NBS na prática. Por exemplo, serviços de clínica médica. Olha só o que está dentro da clínica médica. Essa subposição inclui serviço de clínica médica prestado por médico a pacientes adultos, tais como consultas e check-ups físicos, em consultórios, clínicas, empresas, escolas, ou à distância, através de telefone, internet, outros meios, tal. São destinados à prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças em geral, não limitados a enfermidades ou regiões anatômicas específicas. Então, serviços de clínica médica compreendem essas atividades. Certo? Serviços laboratoriais, por exemplo, exames laboratoriais ou de análises clínicas, tal como exames de sangue, fezes, urina, exceto diagnósticos por imagem. Por quê? Porque diagnósticos por imagem tem uma outra, se eu não me engano, está aqui, ó, serviços de diagnóstico por imagem. Tá? Tem uma outra classificação dentro do NBS. Serviços médicos especializados, tá, Marcelo? Mas eu tenho uma clínica de oncologia. Está aqui, serviços médicos especializados. Vejam aqui, ó, serviço de consulta em pediatria, ginecologia, oncologia, geriatria, oftalmologia, acupuntura, cirúrgicos realizados em unidades não hospitalares, ginecológicos e obstétricos, né? Serviço de tratamento sem internação como quimioterapia, insulinoterapia, né? Diálise, enfim. Aqui entram basicamente todos aqueles serviços que são fornecidos a pacientes dentro de clínicas médicas, né? E não em hospitais, tá? Então vejam que aqui dentro dessas classificações nós teríamos a possibilidade de utilizar uma redução de 60% das alíquotas de IBS e CBS. Ou seja, se nós estamos falando de 28%, 60% menos, nós cairíamos para 11,20%. Ok? Então vejam que isso faz toda a diferença. Tá? Por quê? Porque se eu compro insumos, eu posso usar o crédito de 28%. Se aquele insumo ele pagou 28% de IBS e CBS, me traz crédito de 28%. Mas quando eu forneço o meu serviço, eu forneço com 11,20%. Ou seja, eu tenho um crédito de 28% e um débito de 11,20%. Claro que são valores diferentes, mas no final, a carga tributária ela vai estar vinculada a esses dois cenários, né? Então, por isso que eu falo, não se desesperem, vamos estudar, vamos analisar cada caso específico, tá? Fala, Carlos. Assim, cabe até fazer uma análise aqui rapidinho, né, Marcelo? Que é o seguinte, como que você tem que fazer essa leitura hoje? Quanto que você paga de ISS? Então, digamos que seja 3,5%, né? Mais 3,65% de PIS e COFINS. Então, aqui a gente já tem 7,1%, mais ou menos, né? 7,165%. A maioria dos municípios para a área de saúde é 5%, tá, Carlos? Então, podemos considerar Então, 5 mais 3 em 65, já estamos em 8,65. 8,65. 8,65 para 11,2. 11,2, a gente está falando de um aumento de 2,55%. Então, por que é interessante falar isso? A gente já desmistifica aquela ideia de que teremos uma alíquota cheia de 28% para o serviço. Não vai ser isso, beleza? A gente está falando de 11,2%. Isso, em comparação ao que vocês já pagam hoje, é uma diferença de 2,55%, porque você vai ter um redutor, ok? Só que, além disso, né, esse acréscimo de 2,55, ele vai trazer para você a vantagem de se creditar de todos os insumos do seu segmento. Qualquer despesa que gere crédito no seu negócio vai fazer você abater crédito tributário. Então, é aquilo que o Marcelo falou. Você vai tributar na sua saída 11,2, só que você vai se creditar de 28, né? Então, o segredo aqui vai ser o quê? Tomar nota de despesas de tudo aquilo que hoje você não toma, para que esses 2,5 que você vai ter de acréscimo, ele se dilua nessas despesas que você vai passar a controlar, entende? Então, a reforma, ela foi pensada
para que alguém naturalmente segurasse um pouco mais a carga tributária. E, consequentemente, seria o setor de serviços, né? Porque hoje vocês empregam cerca de 15,7 milhões de trabalhadores no Brasil, né? Então, é um setor grande no Brasil como um todo, tá? Só que o setor de serviços ele tem essa vantagem dessa redução de 60%. São poucos os serviços que terão essa redução. Então, é entender e saber usar essa redução e controlar bem as despesas do negócio de vocês. É isso aí, Carlos. Obrigado. Vamos lá. Eu acho que a minha câmera aqui sumiu, né? Isso, a câmera sumiu sim. Enquanto eu vou tentando voltar aqui com a câmera, a gente pode ir seguindo em frente para não perdermos muito tempo. Bom, quando a gente fala, então, do setor de serviços, e a gente está olhando aqui para as alíquotas, né, e para aquilo que dá direito a crédito, o que não dá direito a crédito, é importante a gente levar em consideração algumas situações bem específicas, tá? Primeira situação específica. Os medicamentos que estão listados aqui em 60%, eles também vão dar direito a crédito só de 60% do CBS e da IBS. Ou seja, lembram que eu falei que o crédito ele está vinculado ao pagamento efetivo, né? Então, quando a gente fala pagamento efetivo, a gente está falando que a gente está estabelecendo, né, que esse pagamento efetivo ele vai trazer o direito a crédito para o próximo da etapa da cadeia. Então, se aquela empresa tem 60% de alíquota, de redução de alíquota, significa que o pagamento efetivo que ela vai fazer é 60% a menos. Então, você que está comprando aquele serviço, aquela mercadoria, vai poder usar um crédito de 60% a menos da alíquota efetiva de IBS e CBS. Tá? Essa é uma questão que tem que ser bem entendida, porque alguns tipos de atividades vão trazer direito a crédito. Por exemplo, você que está prestando um serviço de saúde para uma outra empresa, aquela empresa que está tomando o teu serviço de saúde pode usar o crédito da tua operação, só que vai poder usar com uma redução de 60%. Por isso que a gente tem que, então, entender quem são os nossos fornecedores. Aqui nós já deixamos aberto, né, Carlos, tanto a Focus, quanto a Desconte, quanto a Equilibrium, nós temos profissionais capacitados para analisar todo esse fluxo da tua empresa. Então, contem com o nosso respaldo, com a nossa inteligência, com a nossa formação dentro dessa linha, para que a gente ajude vocês a entender qual vai ser o real impacto do negócio de vocês, porque isso vai ser importante para a formação do preço de venda de vocês ficarem ajustados ao mercado depois que entrar a reforma em sua plena execução. Outras atividades que vão ter redução de 100%, por exemplo. Então, grande parte dos medicamentos vai estar aqui, ó, na redução de 100%. Tá? Isso é uma determinação da lei complementar e está lá no anexo 14 da lei complementar 214/2025, você vai encontrar toda a lista de medicamentos por NCM, que é o código que determina qual é aquele produto, né? Então, a lista de medicamentos ela é gigantesca, ela tem 383 itens que vão ter alíquota zero, tá? Ou seja, redução de 100% de alíquota de CBS e IBS. Tá? Por isso que eu digo, vejam o efeito sendo dentro da operação de vocês. A operação de vocês pode até ter um acréscimo de alíquota, mas e o medicamento que vai ter alíquota zero a partir de agora? Como é que vai ficar o efeito dele para o teu negócio? Né? Então, tudo isso tem que ser estudado negócio a negócio. Tá? Além disso, dispositivos médicos, tem uma lista também dentro da lei complementar, ela está no anexo, dispositivos médicos no anexo 12, tá? E aí você tem também os dispositivos de acessibilidade, porque tem algumas atividades médicas que dependem desses dispositivos para serem executadas. Então, aqui eu listei basicamente aqueles que impactam as atividades médicas, tá? É importante que depois seja analisado item a item dessa lista para saber os impactos reais, tá? E aqui, por exemplo, eu trouxe aqui, ó, ficam reduzidas a 60% as alíquotas IBS sobre medicamentos registrados na Anvisa ou produzidos por farmácia de manipulação, ressalvados os medicamentos sujeitos à alíquota zero. Então, ou seja,
Se não cair na lista de alíquota zero, eu trouxe alguns aqui para vocês verem como é que está dentro da lei complementar. Se não cair nessa lista, vai ter 60%. Esse é o ponto. Tá? Então, todos os medicamentos, sejam eles medicamentos da indústria ou de farmácias de manipulação, terão redução no mínimo de 60%, ou então de 100%. Combinado? Bom, falando um pouquinho mais da reforma, a gente já está caminhando aqui para o final, e aí eu gostaria também de deixar aí um espaço para vocês fazerem perguntas, né? Fiquem à vontade. Mas caminhando para o final, a gente já fala sobre a questão do Simples Nacional. Aquelas clínicas e aqueles estabelecimentos de saúde que são do Simples Nacional podem continuar optando pelo Simples Nacional, tá? Só que, se o estabelecimento for do Simples Nacional, primeiro, não tem direito a créditos, né, como acontece hoje, o Simples continua existindo, a exemplo do lucro presumido, do lucro real. Aí o IBS e a CBS vão estar dentro do Simples Nacional, né, então você vai recolher dentro do DAS o IBS e a CBS, mas não tem direito a crédito se você é o contribuinte do Simples Nacional. E se você é tomador do serviço ou adquire uma mercadoria de uma empresa do Simples Nacional, você tem direito, se você não estiver no Simples Nacional, obviamente, você tem direito a crédito, desde que aquele contribuinte recolha o IBS e a CBS, tanto dentro quanto fora. Se for dentro do Simples Nacional, você vai ter o direito a crédito só de uma partezinha, que é o percentual exato que vai ser tributado o CBS e IBS dentro do Simples, ou ele, então, fica fora para fins de CBS e IBS. Ele continua sendo do Simples, mas para fins de CBS e IBS ele vai para o regime normal. E aí você tem direito a usar o crédito integral da operação do teu fornecedor. Tá? É um pouco confuso, mas o resumo da ópera é: as empresas do Simples agora vão poder optar em recolher IBS e CBS dentro ou fora do Simples Nacional. Né? Se elas recolherem dentro, elas têm direito a dar crédito para os seus clientes, desde que elas recolham o imposto, mas é só uma partezinha de crédito. E se elas são as empresas, se você tem uma clínica e é do Simples, aí não tem direito a crédito nenhum. Você só vai pagar o IBS e a CBS dentro do Simples Nacional ou fora, dependendo da opção. Tá? Falando um pouquinho mais da reforma tributária ainda, aquela mudança da sistemática, a gente passa a não ter mais o imposto na origem, e sim no destino, né, para onde a mercadoria ou para onde o serviço está sendo consumido. Tá? Esse é um ponto bem diferente. Então, isso faz mais sentido nas empresas que são comerciais. Aqui a gente fez um exemplo saindo de Minas Gerais, um produto indo para o Amazonas. Né? Então, se o cliente está no Amazonas e a mercadoria é vendida de Minas Gerais, o imposto vem para Amazonas. Tá? O Amazonas é que vai receber aquele imposto junto com a mercadoria. E isso pode acontecer com você, que está comprando insumos de outros estados, então o imposto segue para cá. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho de período de transição. 2026, então, é o ano da academia. Lembram? A academia da IBS e da CBS, né? E aí, em 2026, a gente já tem algumas mudanças. E uma delas, para você que é prestador de serviço da área de saúde, já deve ter percebido, algumas prefeituras já estão implementando, outras estão em fase de implementação. Me parece que São Paulo não vai mudar, vai continuar usando um sistema próprio de emissão de nota fiscal de serviço. Mas a grande questão já é necessário começar um movimento de mudança. Né? E a primeira mudança é Portal Nacional. Então, Portal de Gestão e da Nota Fiscal Eletrônica, serviços, né? Onde você, então, tem esse novo acesso, e aqui começa já uma mudança significativa. A gente passa a ter uma lista de serviços, um código de tributação nacional e um código do NBS. Vocês lembram desse NBS, quando eu falei lá na atividade de serviço? Olha ele aqui, ó. Né? No portal da Nota Nacional, ele está aqui. Então, vejam lá, eu vou voltar aqui para vocês, só para vocês verem. Está aqui ele, ó, NBS. É o NBS que define se você vai ter uma redução de 60%. Lembram que a gente falou até aqui que tem algumas atividades e tal? Esse é o código que vai lá na nota fiscal. Olha a mudança chegando. Está aqui ele, ó. Então, aqui, lá, serviços laboratoriais tem um código específico. Serviço de quimioterapia, outro código específico. Né? Serviços de laboratórios de imagem, outro código específico. E assim por diante. Então, a gente passa a ter esses códigos fazendo parte da nota fiscal eletrônica. Ok? E aí, quando a gente olha, então, para a NBS, a gente vai ter uma
a gente fala que é uma dificuldade ainda tributária residual de todo esse sistema que a gente vem carregando nos últimos anos, mas que ao longo do tempo tende a ficar simplificado, né? Por quê? Porque hoje a gente vai ter um NBS, então eu peguei aqui um exemplo, serviços laboratoriais. O NBS é 1.2301.93. Código de serviço, 040202, patologia e congêneres. Então eu estou falando aqui que é um laboratório de patologia, ok? Então vejam só, aqui ele, ó, laboratório e congêneres. Ele entra como... Tá? E aí ainda temos um código de atividade ligado, que é o CNAE lá, que está lá no CNPJ da empresa. Então, do CNAE a gente vem para o código de serviço e do código de serviço a gente vai para a NDS. Vejam que loucura, né? Então, aqui, ó, serviço de laboratório, serviços laboratoriais. É como se fosse essa questão. Então, a gente vai ter, para um NDS, a gente vai ter um código de serviço e vinculado a um código de atividade. Tá? Isso tudo faz parte dessa mudança. A tendência que eu acho, aí é uma posição minha, tá? Bem pessoal, é que a gente passe a não ter mais esse código de serviço no futuro, porque os regulamentos de ISS vão começar a cair, vai entrar no lugar um regulamento de IBS, que vai definir talvez um único código, que vai ser o código NBS. Isso é o que eu imagino para o futuro, tá? Pessoal, basicamente a nossa apresentação é isso. Carlos, fique à vontade, faça seus comentários. Marcelo, a Luciane colocou ali o seguinte, olha, como funcionará a prestação de serviços médicos para a Unimed, que é uma cooperativa médica e não paga honorários médicos para a PJ? Então, veja só, Luciane, obrigado pelo teu comentário. E aí vem uma questão, né? A Unimed aqui de Curitiba tem criado, eu falo de Curitiba porque eu sou de Curitiba e atendo muitas empresas aqui de área de saúde de Curitiba. E não, agora a gente tem visto muito esse movimento na Unimed, mas a gente tem outras situações de convênios que também estão seguindo a mesma linha. Ela tem criado alguns empecilhos para as empresas que são PJ entrarem como cooperadas, né? E aí ela mantém, então, os prestadores de serviços médicos, que são as pessoas físicas. Nesse caso, Luciane, a tributação ela segue a tributação do imposto de renda, não tem o que fazer, né? A gente gostaria muito que todas essas atividades elas fossem direcionadas para a pessoa jurídica, para que vocês tivessem esse cenário da reforma tributária bem vinculado a essa questão. Mas continua a regra geral. Se o convênio não permite que a pessoa jurídica se cadastre, quem passa a prestar o serviço é o profissional médico. E aí o profissional médico vai tributar na pessoa física e não na pessoa jurídica. Então a gente teria duas tributações, né? Aquele profissional que tem uma clínica ou o laboratório que tem um laboratório, o profissional que tem um laboratório no CPF dele vinculado. Então, o laboratório, quando prestar serviços para pacientes ou para convênios médicos que aceitem ele como conveniado, passa a emitir nota fiscal. O prestador de serviço autônomo, que é o médico que presta serviço para um determinado convênio, não vai ter emissão de nota fiscal, obviamente, mas vai tributar a sua receita como pessoa física. E aí entra na tabela do imposto de renda de pessoa física. Tá? Então, a regra continua, não houve mudança. Para a pessoa física, a gente tem algumas mudanças que estão impactando, mas hoje não é o foco da nossa explicação aqui. Então, quem sabe a gente possa entrar nesse tema um pouquinho mais para frente, aí, quando tiver as regras bem definidas. Tá bom? Pessoal, se tiverem mais alguma dúvida, aproveitem. Deixem suas dúvidas aqui para a gente poder falar mais um pouquinho. Ainda estamos em cima da hora. Hoje conseguimos terminar em cima da hora, né, Carlos? Olha só que maravilha. Primeira vez. Primeira vez nessas semanas todas. É uma reforma que mexe com a estrutura. Eu acho que o mindset nosso vai ter que mudar, né? Esse é um ponto de atenção. E a gente provoca aqui os empresários a não saírem desesperados, né, desse encontro. Eu espero que a gente tenha conseguido deixar para vocês a mensagem da eficiência tributária. Eu acho que isso que é o que a reforma tributária vem trazer. Para nós, contadores, eu digo que vai ser também uma mudança de paradigma. Nós vamos deixar de fazer esse crédito escritural que a gente faz muitos anos. Desde que a profissão contábil existe, a gente é chamado de guarda-livro, né? E o guarda-livro é aquele profissional que ficava registrando, né,
lançando as notas, lançando as informações, a gente vai ter uma mudança muito grande nesse processo. Então, é importante que a gente também, aqui da nossa parte, mude esse mindset, mas principalmente vocês que são empresários, que estão na linha de frente da execução dos serviços médicos, dos serviços aí de saúde, para que essa reforma entre dentro da empresa de vocês de uma forma muito racional e que a gente saiba como conduzir essas situações todas. Tem mais alguma pergunta aqui, Carlos? Vamos ver. Apareceu uma última aqui. Para o operacional da emissão da nota fiscal eletrônica, haverá liberação de login e senha para cada usuário, como realizado atualmente? Assim, muito provavelmente, se vocês forem para um portal nacional, o acesso para a emissão das notas fiscais será com o login e senha da conta Gov ou certificado digital. Ou se você possuir um sistema que esteja integrado à forma, aí cada sistema vai ter seu próprio login e senha para quantos usuários você vai liberar essa função. É isso aí, Carlos. Eu tenho como experiência aqui alguns clientes que já estão fazendo, eles estão usando o certificado digital, né? Então, eles autorizam as pessoas a terem o certificado instalado na máquina para acessar o portal de emissão de notas fiscais, tá? Mas, por enquanto, esse portal ainda ele é muito novo, ele tem sido bem utilizado para serviços que são MEI, né? Para tipos de empresa que estão no MEI. Isso já vem há muito tempo acontecendo. Então, eu acredito que esse portal também vai passar por algumas reformulações. Essa pergunta, acho que foi a Lucilene que fez, né? Isso aí. A Lucilene. Bom, o Centro de Patologia em peso aqui hoje, que maravilha. Muito bom saber que vocês estão participando aqui, são nossos clientes. A gente ainda não tem essa resposta, tá, Lucilene? Mas vamos buscar essa resposta para ver se o acesso pode ser feito por usuários diferentes da mesma empresa. Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim, porque tem senhas ali que são criadas por perfis. Eu acho que esse portal também vai passar por reformulação, tá? Uma das dificuldades que nós estamos encontrando é que não tem relatórios dentro do portal. Então, isso aí vai ser uma coisa que provavelmente eles vão ter que, em breve, mexer. Temos mais algum tipo de pergunta aqui? Vamos ver. Por enquanto, nenhuma. Pessoal, se quiserem, fiquem à vontade depois para mandar perguntas para nós nas redes sociais. A Equilibrium tem LinkedIn, Instagram, Facebook. A Focus tem LinkedIn, Instagram, Facebook. A DC Conte tem. Então, por favor, clientes da DC Conte, cliente Focus, cliente Equilibrium, nos procurem, tá? Venham, tragam as suas dúvidas, né? Conversem conosco. Nós precisamos, nesse momento de bastante interação, né, é um momento de mudanças significativas aí que estão ocorrendo e que a gente está aqui para dar toda a orientação, todo o apoio necessário para que os negócios continuem sendo negócios promissores, negócios que gerem riqueza, né, e continuem crescendo de forma organizada. Carlos, quero agradecer mais uma vez sua participação aqui, muito obrigado. É um prazer sempre ter você aqui comigo nessa parceria Equilibrium Focus aí que tem gerado muito resultado e queria deixar a palavra com você aí para fazer as considerações finais, se despedir da galera e terça-feira estamos de volta aqui. Beleza. Então, galera, o nosso objetivo com essas reuniões semanais com vocês é desmistificar essa ideia da reforma como a grande vilã no Brasil, né? E tirar também essa ideia de que nós teremos o maior IVA do mundo e que, consequentemente, iremos pagar uma carga tributária absurda. Então, a nossa ideia é sair um pouco daquilo que a gente sabe que vende, que chama atenção, que é falar que vai ser extremamente caro, que ninguém vai aguentar, mas olhar para a legislação e mostrar que se vai ser caro, o quanto vai ser caro, o quanto cada um vai pagar, o quanto cada um vai ter de redução. Então, nossa ideia é trazer a reforma tributária de acordo com aquilo que a legislação realmente traz para vocês, beleza? Porque assim a gente tem tempo para se preparar e para se organizar. Então, a gente vai sempre bater muito nessa tecla, tá bom? A gente vai ficar à disposição de vocês, não só agora, mas ao longo de todos os meses, até que a reforma chegue, e também depois que ela chegue, depois da sua chegada, naturalmente. Conte com o nosso time para ajudá-lo. A gente vai estar à disposição, não só a gente, o Marcelo, eu, mas também toda a equipe da Adconte, da Equilíbrio e do Grupo Focus também.
Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. É um prazer estar aqui com vocês mais uma semana. Marcelo, até semana que vem. Maravilha, Carlos. Até semana que vem, pessoal. Foi um prazer. Como o Carlos bem ressaltou, procurem a nossa equipe, tá? Nós estamos todos à disposição para ajudar nesse momento de transição. A gente sabe dos desafios, sabe de quanto isso é desafiador para todos, né? Desde a equipe operacional de emissão de nota, desde a equipe de gestão financeira. Logo, logo a gente vai trazer para vocês a live específica para a questão financeira, tá? Acho que a Luciane levantou a mão. Vamos ver aqui. Quer fazer algum comentário, Luciane? Oi, Marcelo. Não, foi sem querer. Desculpa aí. Imagina, obrigado. Obrigada. Então, Tchau, eu tchau. queria trazer para vocês, então, essa satisfação da gente estar aqui com vocês. Conseguiram, aqueles que